Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e como vocês sabem eu tô trazendo convidados aí, né? Pra não ficar só eu falando aqui com vocês, né? E também, como eu já falei, quando eu não entendo de assunto, eu vou lá procurar alguém que sabe desse assunto pra vir explicar da melhor maneira pra vocês, também pra bater um papo, pra gente deixar tudo mais claro, tá? E trazer mais informação pra vocês, né? E hoje eu trouxe aqui uma super amiga minha, meu amigo! Que é também terapeuta holística. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, que é um assunto aí muito importante que tá super relacionado aí quando a gente fala também sobre assuntos financeiros, né? O nosso emocional tá muito ligado com as nossas atitudes financeiras, né? Mas antes de a gente começar essa conversa, já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar muito esse vídeo, porque eu sei que tem várias pessoas também querendo saber sobre esse assunto, e me seguir nas minhas redes sociais, tá? Então, vamos lá. Lilian, tudo bem? Tudo! Obrigada, amiga, pelo convite, né? Primeiro eu queria agradecer, é uma honra estar aqui. Eu já vejo e acompanho os vídeos seus e uma honra, amiga. Obrigada. Então, a Lilian, como eu já falei, ela é terapeuta holística, né? E eu queria que você falasse um pouco, Lilian, sobre as suas redes sociais, né? Porque você também agora tá começando um canal no YouTube, né? Pra falar mais, eu acredito, sobre esse assunto. E também outras coisas relacionadas ao tema, né? E também tem as suas outras redes sociais, se você quiser falar um pouco sobre elas. Então, a minha jornada como terapeuta holística, ela começou há 2 anos. Eu senti essa necessidade, assim, de ter um espaço mesmo pra falar sobre as terapias, né? Eu vou começar com um quadro bem legal e até vou lançar aqui essa novidade pra vocês, que eu não contei pra ninguém ainda, mas com terapeutas falando sobre as terapias que eles aplicam, e vai ser mais ou menos como se fosse um bate-papo que nem a gente está fazendo aqui. Então, para cada terapia eu vou trazer um terapeuta específico daquela área. Outros quadros virão, né? A gente está em construção desse canal. O primeiro vídeo que tá lá é sobre Reiki Nova Era, que eu me formei muito recentemente como Reikiana Nova Era, dentro das terapias holísticas, que a gente chama também terapias integrativas e complementares. A gente tem uma gama muito grande ali, né, do que a gente pode explorar, assim como todas as áreas, né, eu posso percorrer diversos caminhos, assim, diversos braços, né, vertentes dessa área. Então é um espaço, assim, para deixar mais acessível, falar sobre espiritualidade de uma forma mais acessível. Então o meu Instagram, né, para quem quiser me acompanhar, é o @Lilian_Ayumi, e o canal no YouTube é o Passageira Cósmica. Então fiquem ligados lá. Beleza, eu vou deixar também aqui na tela aparecendo as ideias aí de cada um desses também para vocês. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho mais a Lilian, a gente vai falar sobre saúde mental nesse momento que a gente tá passando, né? E, Lilian, como que isso tudo começou, assim, né? Como que isso começou a ser importante, né, de ser falado, e o que as pessoas começaram a sentir, né? Em que momento isso começou a aflorar, assim, nas pessoas, né? De terem maiores problemas, né, mentais. Então, eu acho não, o primeiro baque, né, foi um baque para todo mundo fala, eu não esperava, né, em nenhum universo que eu consiga imaginar, eu conseguiria prever uma situação dessas, né, isso de um modo geral. E existe um podcast que é da Regina Gianetti, que se chama Autoconsciente. Nesse podcast, ela compartilha um pouco também sobre relatos de pessoas, né, que estão convivendo com a família nessa pandemia, ou que estão convivendo sozinhos mesmo, consigo mesmo. E lá tem vários relatos, assim, um especial que eu queria compartilhar com vocês, que tem muito a ver, assim, relatos de amigos, de pessoas próximas que estão, né, assim, no meu convívio, no meu círculo, que foi a primeira parada forçada, ela se viu, nossa, agora eu sou inútil, eu sou imprestável, né? Eu não tô produzindo, eu não tô trabalhando, então eu não sirvo pra nada. É muito forte, né? Mas se você parar pra pensar e analisar, a gente pode ser que já tenha entrado nesse estágio também, né? De pensar que porque a gente não tá mais produzindo, a gente então não serve pro mundo, né? Então o primeiro momento foi isso, assim, angústia, melancolia, tristeza, perdido, né? Confuso, não sei o que eu faço. E aí vem o luto, que é o luto da perda da rotina, o luto da perda daquela estrutura social que a gente tinha antes. Então, assim como todo luto, dói, né? Dói e é forte. Então, como foi, a gente já tá em julho, né? Isso começou em março.
E a gente vai digerindo e processando tudo isso, né? Cada um da sua maneira. E aí ela fala nesse relato, ela não expõe o nome, então por isso que eu tô falando essa moça. E assim, a pandemia, ela foi, talvez para muitas pessoas, a primeira oportunidade de engatilhar o primeiro olhar para dentro, né? Para olhar de dentro para fora e pensar, analisar o que faz sentido para mim, né? Porque antes a gente vivia no automático, muitas vezes, né? Nessa era da produtividade, né, em que tudo existe prazo, às vezes os prazos desumanos, tudo para ontem, tempo é dinheiro. Então toda essa estrutura, né, todo esse ritmo, esse universo que a gente vivia da era da produtividade, não permitia, não dava espaço pra gente olhar pra gente, assim, o que faz sentido pra mim, né? O que eu realmente gosto. E na pandemia a gente teve muito tempo, né? A gente tá tendo muito tempo de sobra. E a gente acaba se deparando com essas questões. E a gente vê, às vezes, também que a gente não sabe, não tem a resposta, né? Ou não dá abertura para que essa resposta chegue até a gente. Na verdade, mais profundamente ainda, que a gente analise de dentro, porque as respostas são sempre dentro. A gente aprende muito isso dentro das terapias, né? E aí, continuando esse relato da moça, ela fala também que depois que ela entendeu tudo isso, né? Ela foi para as redes sociais e nas redes sociais tem muitas dicas, né? Ai, você medita, você coma isso, você se exercite dessa forma, para que você consiga, né, viver melhor essa pandemia. E ela viu que ela não queria fazer nada disso. E para ela, naquele momento, não fazia sentido. E tá tudo bem. As redes sociais, elas são ferramentas incríveis, né? Hoje a gente tá aqui falando com você através, né, de uma rede social. Mas a gente tá nessa época também da felicidade, né? A gente tem que ser feliz. E não é bem assim. A gente precisa entender e aceitar também, acolher os sentimentos negativos, né? Então, nas terapias a gente fala muito sobre transmutar, que não é negar e ignorar os sentimentos negativos, mas sim você conseguir liberar essas emoções. E existem várias formas. Uma delas que está muito sendo falado, que é a meditação, né? Existem agora diversos tipos de meditação. Exercícios físicos também é uma forma, mas dança, escrita, o desenho, a música. Então, tudo isso que a gente chama, né, que é muito bonito, mas que é verdade, essa libertação da alma, né, e transmutar através desses tipos de artes, desses tipos de exercícios muito simples, assim, que às vezes não exige nenhum tipo de material. A própria meditação, você não precisa pagar para meditar, né? Você tendo um espaço, fechando os olhos, né? Existem várias técnicas, não vou entrar muito a fundo nisso, assim, agora. Mas é uma forma de você estar lidando melhor com essas emoções. E todo esse processo que eu tô comentando é o famoso que agora, né, nessa era mais contemporânea, a gente tem falado muito, né, sobre o autoconhecimento, né, que é você se entender, porque à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo como você funciona e vai lidando melhor com você mesmo, né? Sim, às vezes aquilo que você falou das redes sociais, né, que realmente também aconteceu comigo. Então, a gente tava assim, eu acho que isso tá muito relacionado com a ansiedade, né, também, porque as pessoas reagem de diversas formas, né, quando ela tem ansiedade, algumas com essa alta produtividade e algumas com uma baixíssima, assim, quase zero, nada de produtividade, então você realmente entra numa quase depressão, assim, né, por conta dessa ansiedade. Então, e pode ser que você tenha picos, né, também disso. Então, dias em que você esteja, assim, querendo fazer muitas coisas e isso também te leve ao limite, né? Então, você vê muita coisa disponível para você fazer, então vários cursos online gratuitos, várias pessoas te indicando coisas e você começa a achar que aquilo é o que você deve fazer, porque como assim, né? Tá todo mundo fazendo, como assim meu amigo vai terminar essa quarentena? Ele vai estar lá com o corpo todo sarado porque ele ficou só malhando, ele ficou só se cuidando nessa quarentena e eu tô aqui só querendo ficar sentado no sofá e comendo. Então tem essa autocobrança. Exatamente, exatamente isso. Então a gente tem duas lições aqui também, né? Duas principais lições, que é a não cobrança, a autocobrança e a não comparação, né? Porque a vida do outro são outras circunstâncias, né? É muito diferente, não tem como a gente fazer esse comparativo, assim. E muito legal você trazer esse aspecto, porque
O que define, na verdade, também, né? O que nos define não é as nossas circunstâncias, mas é como a gente lida com isso também, né? A autocobrança tá muito dentro disso, assim. Eu entendo a minha realidade, eu entendo o que eu gosto, o que eu não gosto, e tá tudo bem, menos autocobrança. Então, só pra fechar aquele relato dessa moça, né, do podcast, o tempo foi passando e aos poucos ela foi se entendendo nesse processo de autoconhecimento e ela passou então a reconstruir, reconstituir toda a forma de viver dela, né? E assim, a gente tá falando de mudanças, muitas pessoas estão falando, nossa, uma grande mudança aconteceu. Mas vamos parar para analisar que mudanças estão acontecendo o tempo inteiro. A geração dos meus pais vivia uma outra forma de sociedade, né? Uma outra estrutura. Hoje, a gente não precisa nem de geração em geração. Hoje mesmo, na nossa geração, a gente viveu várias fases, né? De um Brasil diferente, de um mundo diferente. Então, as mudanças estão em constante transformação. E a Monja Coen, eu gosto muito dela porque ela é uma mentora para mim e ela sempre cita, né, uma passagem de Buda que fala que nada é permanente, né, que tudo é transitório. Então, a pandemia não seria diferente. É uma forma diferente, é uma nova forma de viver, é um novo ritmo. E, claro, a gente não sabe daqui pra frente, a gente tem falado muito daqui pra frente, mas então por que não falar o agora, né? Que aí eu entro, então, no aqui e agora, que é o exercício do mindfulness, que é o exercício da atenção plena, que é muito simples. Por exemplo, hoje eu faço uma pergunta pra vocês, né, poderem refletir um pouquinho. O que você viveu inteira e completamente? De verdade. Uma coisa que todo mundo faz, acredito eu, acordar e escovar os dentes, né? Ou tomar um café. Você estava realmente ali, presente, né? Saboreando o prato, saboreando o café. Ou você estava ouvindo o podcast, ou assistindo o YouTube, né? Porque a gente está acostumado a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. E isso a gente divide a nossa atenção e a gente acaba não vivendo completamente nenhuma das situações, né? Porque a gente tá comendo, não tá nem sabendo direito o que tá comendo, não sabe nem... às vezes a gente não consegue nem identificar quando a gente tá saciado ou não, se aquilo é gula ou não. E acaba nem lembrando o que você comeu no café da manhã, ou ontem no seu jantar, você não lembra. Tudo tão no automático. Exatamente. Então, o mindfulness, ele te convida a acessar o estado de presença pura, né? De você estar vivendo o agora. E aí tem uma passagem, o Matheus Simini, ele fala que 2020 veio para nos fazer dar atenção às questões, processos e desequilíbrios que de outra forma a gente jamais enxergaria em nós mesmos e na sociedade e no mundo. Então é muito isso. Tudo é a maneira como a gente enxerga, né? A mesma situação está sendo vivida de várias formas por todo mundo. Então, para alguns tem realmente sido o fim do mundo. Tem sido o apocalipse. Porque é dessa perspectiva que ele escolheu, né, viver. Mas eu proponho aqui a gente começar a se abrir para as diversas versões que podemos ser e manifestar. Então, no começo, e ainda hoje, né, ainda tá acontecendo, a gente não tem, né, nenhuma solução ainda pro vírus, é a reclamação, né, a lamentação. E a reclamação, ele já na palavra ele fala reclamar, né, clamar mais de uma vez aquela situação. Então, quando a gente coloca dessa forma, talvez a gente liga um gatilho aqui que, poxa, se eu tô reclamando que eu tô em casa o tempo todo, eu tô pedindo mais disso, né? Então, a própria Monja Coen, ela fala assim, às vezes a gente se questiona por que isso tá acontecendo. Então, ela sugere, ela dá uma dica, talvez, né, mais do que se perguntar o porquê, ela fala assim, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso crescer dentro disso? Né? Porque o tempo ele tá passando, a vida tá passando, e a gente pode escolher, né? A gente tá vivendo agora ou tá vivendo o futuro que não existe. Vivendo esse futuro e se cobrando por algo que não é certo, né? Criando uma pressão assim em cima de nada, né? E deixando de viver coisas talvez maravilhosas, né? Oportunidades incríveis que estejam aí na sua frente, mas que você tem medo, receio, sei lá, qualquer outra coisa, pensando nesse futuro que ainda nem existe. Exatamente. E às vezes a gente também procura um cenário ideal para tudo, né? Eu vou começar um canal no YouTube quando eu tiver a máquina perfeita, quando eu tiver a luz perfeita. E na verdade pode ser que essa realidade ela não aconteça agora, aconteça
mais pra frente você vai fazer isso só quando você tiver, sei lá, né, muitos anos à frente. Não precisa ser assim. É tudo uma questão também de como você encara, de como das escolhas que você tem no seu dia a dia, né? Se fosse assim, não é, Mari? Você, com o canal, se fosse esperar tudo que você realmente quer, né? Pra que ele seja perfeito, né? Não sei quando... Não teria nem começado. Até porque, se as pessoas forem ver meu primeiro vídeo, fui eu que editei. Primeira vez que editei um vídeo. Foi assim, não tá dos melhores, mas eu fiz assim o melhor. Eu tenho consciência de que foi o melhor que eu podia fazer e com as melhores das intenções para que ficasse algo bom, assim, né? Para que eu conseguisse passar toda a informação que eu queria, né, naquele momento, da melhor forma possível, que era possível, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? E não ficar... Essa questão, né? De não pensar tanto ali no futuro, mas pensar no agora, no o que é o melhor que você pode fazer, né? E aí as coisas saem. E é muito legal também ver toda a evolução, né? Você pegar o teu primeiro vídeo, como ele tá agora, o quanto você cresceu dentro disso, amadureceu dentro disso, né? Então, eu acho que isso também faz parte da vida, assim, de não se levar tão a sério, né, de você conseguir se divertir dentro de tudo isso também, né, não levar tudo na rigidez, né, tudo é permanente, tudo precisa ser sério, né. Perfeito, Então a palavra também chave seria o equilíbrio, né, das coisas. Nem muito disso, nem muito daquilo, mas a integração dos ambos, né? E aí, tem uma terapeuta que se chama Jai Kamise. Ela é maravilhosa, ela tem inclusive um livro que se chama Em Que Degrau Você Está? Ela coloca as emoções e sentimentos em degraus, como se fosse uma escada mesmo. Então, ela fala, os degraus de cima são os sentimentos mais leves, né? Que é alegria, felicidade... entusiasmo, empolgação, diversão. E os degraus de baixo são aqueles mais densos, né? Que é a tristeza, a raiva, o ódio, a ira, né? Agora esqueci vários outros, mas... Então são os degraus de baixo. E aí, não quer dizer que em um dia, quando eu chego no degrau da alegria, eu vou permanecer em alegria, né? Lembrando que nada é transitório. A gente percorre, às vezes, em um dia, todos os degraus possíveis. Então, mas é só pra gente entender, né? Que ela coloca dessa forma pra gente conseguir identificar em qual degrau a gente tá. E aí, quando a gente fala do viver agora... Não é você ignorar também os planos, não é deixar de fazer plano ou de olhar pra frente, mas é você não precisar levar o degrau de ansiedade para esse exercício, para esse momento, né, de você planejar. Então, outra questão que eu trago assim, né, falando um pouquinho de volta da atenção plena, do mindfulness, a gente tem o costume, o hábito, né, nós brasileiros, de tomarmos banho todos os dias. E escovar os dentes, higienizar o nosso corpo. A gente vem com as terapias, com todas as técnicas possíveis, assim, para auxiliar o ser humano, né, no processo de autoconhecimento, de espiritualidade, de higienizar a nossa mente também. E uma forma de fazer isso é a meditação, ou a atenção plena também. E assim, né, tem muita gente que fala, mas eu não consigo meditar, eu não consigo ficar lá parada, sem pensar em nada. Mas, na verdade, não seria não pensar em nada, mas é você observar pensamentos e não se apegar a nenhum deles. Falando de um fundamento da meditação, porque, como eu disse, existem várias outras técnicas de meditação. E, assim, eu deixo o convite para vocês tentarem também, porque tudo é uma questão de prática, né? Tudo na vida, a gente, desde pequeno, a mãe tem que... repetir várias vezes a pergunta, você já escovou os dentes? Você já tomou banho, né? Porque a gente aprende assim, né, repetindo, e ali a gente cria, então, conforme vai passando o tempo e aquilo vai se martelando na nossa cabeça, a gente cria sinapse neural e aquilo se integra no nosso cérebro, né? Então, assim, não seria diferente também com os exercícios, como a meditação. Então, só para finalizar, a nossa vida é onde a gente está hoje, né? Então, se a nossa vida está na quarentena, que a gente consiga aproveitar da melhor forma. E uma dica também é assistir os vídeos do nosso canal, né? A gente sempre traz, eu acredito que a Mari agora, com esses convidados que ela tem trazido também, é uma forma da gente conseguir conversar diversos outros aspectos dentro
do que é a proposta do canal também, né? E aí também, então, falar uma passagem que é do Eduardo Nicolodi, que ele fala assim, que esse ano não é um ano de correr atrás ou de forçar as coisas, mas sim é um ano de alinhamento. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha deixado pelo menos algumas reflexões pra gente fazer, né? E conseguir lidar melhor com a gente mesmo, assim, acima de tudo, nesse momento tão delicado. Sim, é muito interessante. Claro que eu falo aqui mais no canal sobre finanças, investimentos e tudo mais, mas como eu também já falei nas minhas outras redes sociais, é muito importante a gente olhar para essa parte de como está o nosso psicológico, né? Porque quando a gente fala em investir, em poupar, em se planejar, a gente tem que estar bem mentalmente, né? Para que a gente tome as melhores decisões, né? Para que a gente tenha paciência, porque nada que envolva aí dinheiro pode ser feito nas pressas e sem você verificar e se planejar muito bem. Então, para isso, você tem que estar bem mentalmente. Então, por isso que é tão importante a gente falar também sobre saúde mental aqui. E espero que a gente tenha várias conversas aí também dentro desse tema, né? Que a gente possa trazer a Lilian aqui de novo, que ela aceite, né, o convite. E, de novo, vou falar para vocês seguirem ela aí nas redes sociais dela, no YouTube, né? Que ela já vai começar aí com vários outros vídeos, no Instagram, que ela tá sempre por lá. E também nas minhas redes sociais. E continuem aqui assistindo os vídeos do canal. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar muito esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Porque aí esse conteúdo chega para mais e mais pessoas e eu consigo passar aí minha informação para todo mundo, tá? Então, Lilian, muito obrigada, a gente fica por aqui. Não esquece de clicar também nos 2 últimos vídeos que vão aparecer aqui no final desse vídeo. E tchau, tchau! Pode chorar.